Depressão e terceira idade. O que essas duas coisas têm em comum? Esse vídeo foi uma sugestão da Luciana Nogueira, que acompanha aqui no canal, e ela queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre depressão na terceira idade. Vamos falar, Luciana, mas antes disso, faça como ela. Se inscreve aqui no canal, dá o like aí no vídeo, clica no sininho, para a gente continuar interagindo e conversando sobre temas que vocês mesmos querem sugerir para nós. Sabe que depressão na terceira idade, ele é um problema muito mais sério do que a gente pensa. Ele é um problema mais comum do que a gente presta atenção e é uma doença que muitas vezes acaba sendo mascarada. Por quê? O que acontece? Na terceira idade, lógico que o corpo vai mudando, a mente vai mudando, a inserção social vai mudando e às vezes a gente começa a achar que, bom, eu tô velho mesmo, né? Por isso que eu tô cansado. Eu tô velho mesmo, por isso que eu não me empolgo mais tanto com as coisas. Eu já não sou mais aquela pessoa que eu era, né? Eu tinha tanta felicidade por tantos motivos, eu não sou mais aquela pessoa, não dá para eu ter mais a mesma felicidade. E a gente vai explicando para nós mesmos perdas, atribuindo essas perdas à idade, quando na verdade elas são perdas trazidas por depressão. Por quê? A pessoa pode estar mais velha, pode estar mais fraca, pode estar com uma mente mais lenta, né? A gente vai perdendo memória, a gente vai perdendo agilidade de raciocínio, mas não necessariamente ela tem que perder alegria, energia vital, né? Lógico que você não vai ter a mesma energia física, mas o desejo pelas coisas boas, emoções positivas, otimismo, boas expectativas, etc. Tudo isso pode nos acompanhar ao longo da vida. A gente pode ser velhinho feliz, né? Às vezes pacientes falam isso no consultório: doutor, mas estou tomando remédio, eu não voltei a ser quem eu era, mas agora eu estou velho, como é que eu vou voltar a ser aquele jovem? Não vai voltar a ser aquele jovem, mas pode voltar a ter alegria, pode voltar a ter entusiasmo, pode voltar a ver o lado bom das coisas e não o lado ruim, não o pessimismo, mas pode voltar a ficar otimista. Por que velho tem que ser pessimista? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é um estereótipo que a gente tem. Então a gente explica pra gente mesmo essa perda como se fosse da idade, e com isso nós não reconhecemos em nós mesmos a depressão, e o que acontece também, nós não reconhecemos nos idosos que nos cercam. Sabe aquele estereótipo, aquele estigma do velho ranzinza, que fica reclamando, que fica isolado, que não fala com ninguém, que é chato mesmo, etc. Isso é um estereótipo, isso é um preconceito. Na verdade, o idoso pode estar muito bem integrado na família, pode estar bem humorado, não precisa estar ranzinza, não precisa ser quieto no canto dele, ele pode participar da vida da família com alegria. Não é porque ele está idoso que ele tem que ser ranzinza. E o idoso ser ranzinza não é uma coisa normal. É normal, o idoso é ranzinza mesmo. Não é. A gente tem que começar a prestar mais atenção nas pessoas que nos cercam na terceira idade, porque elas podem estar dando sinais de depressão que a gente não está percebendo, atribuindo a esse estereótipo, a esse estigma da velhice. A gente sabe que na depressão é comum ter, por exemplo, dores, né, uma sensação de mal-estar, às vezes perda de apetite, o sono atrapalhado, isso tudo, né, esses sintomas somáticos, esses sintomas físicos podem acontecer na depressão, de forma geral. Agora, no idoso, eles podem acontecer com mais intensidade, muitas vezes mascarando os sintomas emocionais. Então, é o idoso que começa a queixar de dor, começa a queixar de mal-estar, começa a dizer que não está dormindo direito, vai perdendo apetite, aí ele é levado para o clínico, aí ele é levado para o gastro, às vezes ele é levado para o geriatra, e esses sintomas, por serem queixas, né, que aparecem mais, ficam na frente da queixa de tristeza, de melancolia, de pessimismo, de desânimo e etc. Ninguém lembra de perguntar isso para o idoso e esses sintomas vão passando batido, e aí vai tomar remédio para o estômago, vai tomar remédio para dormir, vai tomar remédio para dor, e a depressão fica mascarada, e a depressão fica subdiagnosticada. Agora, acontece, é prevalente? É muito prevalente. Teve um levantamento feito em 2013 aqui no Brasil pelo IBGE que mostrou que de todos os casos de depressão,
11% estavam entre os 60 e 64 anos. 60, 61, 62, 63, 64. Essas 5 idades concentravam 10% de todos os casos de depressão. Porque também existem fatores de risco para o idoso apresentar depressão. É mais comum eles terem doenças crônicas, por exemplo, e a presença de doença crônica é um fator de risco para a depressão. Conforme o tempo vai passando, perdas vão se acumulando. O idoso passou por mais lutos, o idoso perdeu mais gente muitas vezes. Isso também é um fator de risco para a depressão. Ele tem uma vida muitas vezes menos ativa, é mais sedentário, tudo isso a gente sabe, fator de risco para a depressão. Ele acaba ficando isolado muitas vezes. O idoso vai perdendo a integração, a família vai deixando de lado e o isolamento é fator de risco que a gente sabe claro para a depressão. Então a gente precisa reconhecer não só os sintomas de depressão nos nossos idosos, mas os fatores de risco que estão sobre eles. O idoso da sua família, o seu avô, o seu pai, tem uma doença crônica, está ficando muito isolado, está perdendo a audição, essas perdas que muitas vezes a idade traz, perda auditiva, perda de força, restrição da movimentação, também diminui a autonomia, fator de risco para a depressão. Começou a perder muita gente próxima recentemente, isso a gente tem que ficar atento. E a gente tem que ficar atento porque, paradoxalmente, a terceira idade pode sim ser um momento de maior felicidade. A felicidade, a satisfação com a vida, de forma geral, ela tem uma curva em U. Quando você é jovem, criança, jovem, etc., tudo é bom, né? A vida vai sorrir para você lá na frente, todas as possibilidades são abertas, etc. E aí vem a vida adulta e começa a vir responsabilidade, família, filho pequeno, pai idoso que precisa cuidar, boleto que se soma, etc. E a qualidade de vida tende a ter uma queda nessa fase e volta a subir na terceira idade, quando já filhos estão criados, quando não tem mais tanta responsabilidade, quando não tem chefe pegando no pé, quando está vivendo da aposentadoria e as contas estão batendo, etc. Isso pode dar um novo pico de qualidade de vida. E a gente vai matar esse pico de qualidade de vida por causa de uma depressão não reconhecida, por causa de uma depressão não tratada, por causa de uma depressão que pode até culminar com suicídio. A gente não fala muito disso, parece que a gente não se preocupa muito com isso, mas o suicídio ele é mais prevalente nos idosos do que em qualquer outra faixa etária. Muito se fala do suicídio entre jovens e adolescentes, porque cresce no mundo todo, etc, e cresce mesmo, mas a verdade é que a faixa etária que tem mais casos de suicídio é a faixa etária dos idosos. E aí, muitas vezes é colocado na conta do envelhecimento mesmo, foi da doença dele, é porque ele já estava doente, ele se intoxicou com os remédios, o organismo dele já estava fraco, etc. E são casos de suicídio de idosos que estavam com quadros depressivos que não foram diagnosticados, não foram identificados por conta de tudo isso, desses preconceitos que a gente tem, desse estigma que a gente tem e a gente mesmo atribui nossas perdas ao envelhecimento, o que não é verdade. A gente pode ser idoso e ser feliz e ser otimista e ser animado, a gente não vai ter a mesma energia de quando era jovem, óbvio que não, mas a gente vai ter mais sabedoria e a gente pode sim desfrutar desse novo pico de felicidade que acompanha as pessoas quando conseguem, atravessar a vida e amadurecer, cumprir as suas obrigações e podem agora desfrutar. Como é que a gente vai estragar esse momento? E apesar de muitas vezes o idoso estar tomando vários remédios, tem remédio para pressão, remédio para diabetes, etc., os antidepressivos são muito eficazes também nessa faixa etária. Existem vários remédios que são seguros, que as interações medicamentosas não impedem de usar, que eles são bem tolerados por essa população, apesar de um ter um efeito colateral, outro, quando a gente consegue entender bem o paciente, conhecer o perfil de efeitos colaterais das medicações, elas vão muito bem e melhoram bastante a qualidade de vida do idoso, porque ele deixa de ficar deprimido e passa a ficar saudável. Então é um tema muito importante, a depressão na terceira idade. Eu agradeço a Luciana que trouxe esse tema pra gente, que pediu essa sugestão e peço que você compartilhe mesmo esse vídeo, que você mande para as pessoas, porque tem muito idoso no Brasil que está em depressão, que não sabe que está em depressão e que se sabe não está tratando direito porque acha que não pode tomar remédio, etc. A gente tem vídeos aqui sobre medicamentos, sobre os efeitos colaterais, sobre a segurança dos remédios, então manda esse vídeo, compartilha, vamos trabalhar
pelo bem-estar dos nossos idosos, até porque daqui a pouco nós seremos idosos também. Aliás, daqui a pouco a maioria do Brasil será idosa. Então, vamos prestar atenção na terceira idade e não se esquece de continuar acompanhando o canal, deixando aqui as suas sugestões, porque você viu, a gente responde as sugestões e a gente faz os vídeos com os temas que vocês pediram.